Meu nome é Alessandra Gomes, sou funcionária pública há 33 anos, graduada em Pedagogia. Terminei o meu mestrado no dia 29 de fevereiro do ano passado, de 2020. O mestrado foi feito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, o mestrado foi em Educação. Sou filha do meio do total de 5 irmãos. Minha mãe sempre foi muito batalhadora, técnica de enfermagem, trabalhou durante 33 anos. Meu pai era chefe de terreiro de Umbanda, todavia faleceu quando eu tinha apenas 6 anos. Com 18 anos, eu conheci meu esposo e conheci a religiosidade de matriz africana, propriamente dito candomblé, pelos olhos do meu marido, que já era iniciado, já tinha 26 anos de santo, e com ele estou casada já há 33 anos. Tenho 2 filhas que também foram iniciadas dentro do santo, porém a mais velha, que era chamada de Dagã da casa, ela veio a falecer aos 14, e a minha filha, caçula, que está com 26 anos, já inclusive me deu um netinho muito lindo. Todas 2 foram iniciadas no candomblé e em função da iniciação delas e como mãe, eu pude perceber diversas nuances que elas passavam dentro do ensino básico. Eu também estudei em escola pública a minha vida toda e sei das dificuldades do ensino público, sei das dificuldades de abrir espaço para a cultura afro-brasileira dentro das escolas. Já no curso de graduação, após a Lei 10.639, na monografia, eu já mostrei interesse em trabalhar a religiosidade dentro do ensino básico. Eu queria saber até que ponto os professores buscavam conhecer um pouco mais a religiosidade para a elaboração de seus planos de aula, elaboração da didática aplicada dentro de sala de aula. E foi nesse contexto que surgiu a necessidade de aprofundar com o mestrado. Depois de ver as minhas filhas passarem por diversas situações que não podemos denominar só de discriminação, depois constatei que era um racismo religioso mesmo, que inclusive nós tivemos que interferir quanto pais, tanto eu quanto meu esposo. E no mestrado, observando o número de crianças dentro da religiosidade, porque eu sou mequeje, raspada há bastante tempo, então já tenho um certo domínio dentro da casa e, portanto, eu tenho o privilégio de estar inserida num espaço onde a educação acontece o tempo todo. É um espaço que é mais que religioso, é um espaço que é cultural. E nesse espaço, as crianças estão muito presentes, os jovens hoje estão muito presentes e não estão desassociados da escola. A gente não desassocia uma coisa da outra, a gente procura caminhar junto. A pesquisa com as crianças e com os adolescentes foi de grande surpresa, porque me mostrou várias perspectivas que nós, como professores, como mães e pais, não observamos. Como que essas crianças aprendem, como elas adquirem esse conhecimento e dá uma noção do quanto de conhecimento a gente ignora que esses pequenos observam. Já existia um elo de confiança conosco, tendo em vista o tempo de imersão, o tempo de contato dos meninos que se tornaram sujeitos da pesquisa. Os adolescentes foram inseridos dentro do contexto do candomblé ainda criança, então eles já confiavam muito, já me tinham como referência, então essa parte da pesquisa se tornou bem tranquila. Agora, o nível de aprendizagem, o nível de expectativa sempre foi muito grande, Foi muito prazeroso fazer a pesquisa. Tive várias surpresas, como o Otávio, que se mostrou dentro da pesquisa bem acanhado, bem introvertido, mas que na sua introspecção conseguiu observar que ele faz parte deste contexto desde que nasceu.
aquilo foi uma afirmação que me marcou muito dentro da pesquisa, porque é a mesma situação que as minhas filhas sempre vivenciaram. Elas fazem parte do candomblé desde o nascimento. O pai é zelador, a mãe é zeladora, e é o mesmo caso do Otávio. E outras surpresas, como a Flávia, o nível de conhecimento que esses meninos adquirem é muito engraçadinho. Quando a gente tende a trazer para o campo que a gente trabalha as categorias já estruturadas, aquilo que a gente pensa conhecer. E a gente se surpreende quando a gente consegue visualizar a religiosidade pelos olhos das crianças e dos adolescentes. A Flavinha foi uma coisa muito interessante quando perguntada pela religiosidade, pela divindade Oxalá, que é a divindade do Otávio, e eu faço uma pergunta básica, quais serão as cores, né, que os meninos, que a divindade utiliza, e eles categoricamente afirmam que é o branco. E aí, a brincadeira, eu tentando brincar com os meninos no contexto da pesquisa, eu pergunto, olha, então que legal, então Oxalá veste só branco, não, Oxalá gosta só de branco? E a Flavinha vira e fala assim, não, ele gosta de todas as cores, ele gosta de outras cores, né? E ela coloca que ele gosta do azul, ele gosta de amarelo. E aí eu, no brinquedo, tentando fazer um trocadilho e testando, inclusive, esse conhecimento dos meninos, eu pergunto, olha, então ele veste outras cores? Ele falou, não, ele só veste branco. E aí é onde eu falo que a gente não pode chegar nos ambientes e achar que conhece, mesmo quando você já está inserida há tanto tempo. A gente aprende muito com criança e com adolescente. Agora, com a minha surpresa de saber que, apesar de já estar sancionada há mais de 10 anos, já ser obrigatório o ensino da história da África, o que inclui a religiosidade, porque as pessoas tentam sempre, de alguma forma, por ser um campo tenso, burlar esse tipo de assunto, né, mediante as consequências que podem sofrer, não só diante da escola, mas junto com os familiares das crianças. Mas o contexto religioso faz parte da história da África. E a gente pensa conhecer, mesmo estando imersa há tanto tempo, foi muito prazeroso entender que eu não sei quase nada, que os meninos têm muito a ensinar, que os adolescentes têm muito a ensinar. E muito triste saber, pela boca dos adolescentes, que a lei do silêncio ainda impera, né? Que as crianças ainda escondem, preferem não dizer que são candomblecistas. Os adolescentes preferem não contar. Como diz a Gleice, né? Só vai faltar pregar na cruz. É essa a visão que os meninos têm, né? E eles aprendem a fazer, a esconder a sua religião muito naturalmente. É preferível esconder do que contar e sofrer todas as sanções e ter que explicar e passar por brincadeiras de mau gosto. E é muito difícil para a gente que é professor, para mim que sou mãe, que sou candomblecista, ainda visualizar dessa forma. Agora, para mim também, por outro lado, foi uma surpresa muito agradável receber tanto apoio dentro da academia, saber que a academia está procurando abrir um espaço para se falar sobre o assunto, o que no tempo da graduação ainda não existia, né? Foi uma luta conseguir vencer a resistência dos orientadores, a resistência dos supervisores para se fazer uma pesquisa com esse recorte. E no mestrado, ao contrário, eu tive todo o apoio. A exemplo da própria Stella Caputo, que foi um dos livros que me inspirou a buscar o quanto de conhecimento, o quanto essas crianças e esses adolescentes podem falar sobre a sua religião, sobre a sua religiosidade. Eu estou aqui para falar da minha alegria, da minha satisfação por poder participar desse evento de lançamento do livro Por uma Escuta Sensível, de minha orientanda no mestrado em Educação, Alessandra Gomes. Esse é um trabalho que resulta
de uma pesquisa feita com um cuidado extremamente grande em relação à escuta de crianças que participam, que vivenciam no seu cotidiano a experiência do candomblé, e traz para o olhar da educação, traz para a área da educação uma questão extremamente relevante que diz respeito aos processos formativos que são engendrados no contexto dessas vivências das crianças e adolescentes do candomblé, e faz com que haja uma percepção diferenciada por parte da comunidade acadêmica, das escolas, dos gestores, de professores, acerca dos valores que são compartilhados nos espaços de formação que são proporcionados pelo candomblé. É uma alegria muito grande porque a Alessandra Gomes foi uma pesquisadora, é uma pesquisadora na verdade, porque hoje está fazendo doutorado em educação, continua na pesquisa, mas ela exercita nessa obra aquilo que o próprio título traduz, né? Que é de uma escuta extremamente sensível à experiência vivenciada por essas crianças e adolescentes. Eu convido vocês, né, leitores potenciais, a interagirem com essas histórias, com esses percursos, com as narrativas construídas pelas crianças e pelos adolescentes, acerca da compreensão que eles trazem dos seus processos de inserção e processos de formação no contexto da vivência no candomblé. É importante ressaltar que essa contribuição que o livro nos apresenta, ela tem sido objeto de considerações em outras pesquisas também, que fazem referência à implementação da Lei 10.639, que é sobre a obrigatoriedade de incorporar na formação de alunos do ensino fundamental e do ensino médio e também na formação de professores. Olá, meu nome é Shirley Miranda, professora da Faculdade de Educação da UFMG. Estou aqui para reforçar o convite para a leitura do livro Por uma Escuta Sensível, da Alessandra Maria da Silva Gomes. Esse livro ele tem uma importância múltipla, né? Primeiro, eu destaco que ele nos ensina, nos apoia a superar a nossa ignorância sobre o que é o candomblé. É um livro que traz a força, a energia que pulsa a vida e o bem viver dentro do candomblé. Então, esse é um primeiro elemento que eu destaco nesse livro. E uma segunda importância é que é um livro que também nos ensina a fazer pesquisa. Além da escuta sensível, que dá nome ao livro, né? E é uma metodologia utilizada, as imagens traduzem uma estética afrodiaspórica e elas são muito importantes para a gente conseguir entender aquilo que se expressa com tanta força nesse livro, aquilo que nos introduz nessa dimensão tão importante da existência humana, né? Que é uma estética afrodiaspórica, na qual as imagens comparecem como mais um elemento textual. As imagens são texto, e isso é algo que nós precisamos aprender a ler também na vida. Enfim, é um livro que amplia a nossa capacidade de ser e de estar no mundo. Eu queria encerrar dando os parabéns, muitos parabéns à Alessandra, e mais do que parabéns, expressando a minha gratidão a ela por ter nos trazido esse presente. Uma boa leitura para todos e para todas e todos. Candomblé para mim é uma cultura. Aí umas coisas dos antepassados que veio lá da África. Riação. Deus da luz, Deus do raio, a rainha das águas. Ela comanda a água e os raios. Oxalá. Oxalá? E quem que é Oxalá, você sabe? O Deus da... Deus do quê? O Deus da... Esqueci. Das flores brancas, do Rio Branco. É mesmo?
Então o Oxalá, ele gosta só do branco? Não, também eu gosto mais de mais cores. ele gosta de vermelho, azul claro. Mas ele veste vermelho e azul claro? Não, ele veste só branco. Mas ele gosta das outras. Aham. Mas ele veste só o branco, é isso mesmo? É uma paixão, é uma coisa assim, tá aqui no momento de tristeza, tá no momento de alegria, diversão. Quando é pra falar sério, tem que falar sério, tem que participar. Respeitar, não bater e ajudar o santo. Ai, é muito complicado. Que é muita coisa que você tem que aprender, que você tem que guardar, é muita responsabilidade que você tem que ter. Com a casa, com os orixás. Não é uma coisa fácil e nem muito difícil. Foi difícil, eu demorei primeiro um tempo até decidir que eu ia mesmo raspar, né, até conseguir ajeitar tudo. E quando eu raspei e fiquei de preceito, foi o momento mais difícil, assim, né? Antes mesmo de entrar, eu conversava muito, assim, contava para as pessoas sobre o candomblé, o que eu estava conhecendo de novo, ficava muito entusiasmado com tudo. E no momento em que eu fiz a feitura e estava de preceito lá fora, de roupa branca, com quelê, com tregum, não tinha o que esconder, né? Então acaba que mudou, assim, eu não falava mais daquele entusiasmo de alguém que estava conhecendo, de alguém que estava experienciando coisas novas. Eu já estava ali trajado, inclusive, com essa, né, realidade, e era um pouco difícil porque eu sofri muito preconceito na escola, principalmente, assim, o pessoal estranhou demais, começou a me tratar muito diferente, como se eu realmente fosse outra pessoa, até porque eu sumi nesse meio tempo, né, de recolher. Então eu não falava com as pessoas, mas estava na minha cara e era meio difícil, né? As pessoas perguntavam assim, o que é isso? Sempre falei assim, eu não chego assim e falo, não chego e falo sem as pessoas perguntarem, mas se surgiu o assunto ou se as pessoas perguntam, eu sempre falei, sempre falo da casa que eu sou também, sempre falei, nunca deixei de falar assim. Só de falar, aí já olha com a cara feia, já começa a julgar, já começa a cochichar. Então, eu não gosto de falar para as pessoas que eu sou candomblessista, por quê? Porque hoje em dia é muita discriminação que tem. É muita discriminação mesmo. E chegar, apontar o dedo e falar, você é macumbeira e pronto, você não vai ficar perto de mim. Não é bem assim. E, tipo, é uma coisa, não, falar que você dói na gente como se fosse dar um tapa na cara da gente, é julgar a gente pelo que eles não conhecem, eles nunca ouviram falar, eles nunca entrou numa casa de santo para passar, ter o conhecimento que quer e isso para eles poderem julgar. Tipo assim, o outro vai ficar contando que o candomblé não existe. Aí a mesma coisa que ontem, vai contar a mesma coisa. Que eles vão criticar o candomblé. Eu não conto porque tem gente que lá da escola são contra o candomblé e tem gente que não é. E a gente ainda não sabe, a gente está conhecendo todo mundo porque está chegando muitas pessoas e sabem de candomblé. Aí essas pessoas que criticam, vai passando para as outras pessoas que também criticam, que aí depois falam que esse candomblé não existe. Eu aprendi a lidar com as pessoas porque eu não sabia controlar esse lado meu mais nervoso. Aí, conversando com a mãe de santo, com o pai de santo, eles foram me ensinando a lidar. A casa me ensinou foi muita coisa, viu? Porque, assim, na escola, os alunos, eles são muito preconceituosos em relação a candomblé. Falam que é macumba, que fica chamando de macumbeiro, que vai fazer coisa ruim para as pessoas e tal. E agora que eu estou iniciando o ensino médio, sempre surge esse assunto na sala, como é professor de sociologia, e agora que eu estou no ensino médio, eu vejo que as pessoas a mente delas são bem mais abertas do que quando eu era do fundamental. Porque no fundamental os alunos agiam muito como criança, e quando eu falava, ou quando surgiu um assunto, assim, uma matéria, alguma coisa na escola, ele sempre levava na brincadeira, sempre ficava rindo, zoando, fazendo gracinha.
Mas no ensino médio é bem diferente. Os alunos já são mais velhos, já têm uma mente mais aberta, já fala mais sobre isso numa questão séria, não como uma brincadeira. E isso é uma coisa, assim, mudou muito quando eu era do fundamental para o ensino médio, tudo mudou totalmente. Ô mãe, nesse momento de preceito, assim, na escola, principalmente as pessoas testavam, né? Elas vinham perguntar, e aí, por que você tá assim, por que você tá de branco, o que tá acontecendo? Eu explicava e aí o pessoal, então você não pode fazer um monte de coisa assim. Aí o pessoal já vinha testando, né? Querendo, tipo assim, até mesmo na fé deles, assim, de testar, ver se é mesmo. Então muita gente, tipo assim, fala, não pode... Tipo, cuidado com a minha cabeça, sabe? Tipo, não fica encostando, não fica mexendo na minha cabeça. E, tipo, o pessoal ia lá dar tapa só pra ver se dava alguma coisa. Eu me empurrava de frente nas portas pra ver se eu não podia mesmo passar de frente, né? Aí já foi mais tranquilo, assim. Eles né, a coordenação da escola super tentou compreender e né, deixar parar de usar o uniforme, por exemplo. Alguns ambientes que eu tinha que me adaptar, né? Sentar no chão do refeitório para comer. Então, eu tive essa compreensão por parte da coordenação da escola e tal. Foi tranquilo, assim. Só mesmo as pessoas às vezes falam assim, mas não tem como negociar lá com o santo, não? Pedir para ele, para você sentar no alto, não? Para você comer em cima da mesa, ou então para você sentar aí na sala de aula, né, que eu já estava... O Oxóssi já deu água para eu sentar em cima, no alto. Tipo, aqui no Candomblé, minha vida fora do santo, também o Candomblé me ajudou muito a minha adolescência, porque eu tive muito conselho aqui na casa, entende? Igual no Candomblé, o Candomblé ensina muita coisa pra gente. A gente tem que ter esforço de vontade de aprender. Assim, eu nunca ouvi nenhum professor falando muito sobre. Igual quando eu tinha aula de ensino religioso, eles falavam mais sobre o cristianismo, sobre as pessoas que é do judaísmo e tal. E raramente eles citavam o nome do candomblé, sobre a pessoa ser do candomblé. Eles não falavam muito. Eu me sentia assim meio triste, né? Porque é um assunto importante, que eles não tratam muito, e é uma cultura muito bonita. É uma coisa maravilhosa, que se a pessoa parar para conhecer, ela vai apaixonar, independentemente da religião dela. Quando era o dia da consciência negra, tinha palestras, eles explicavam o que era o candomblé, eles falavam. Fora isso, não, a maioria, até os professores mesmo, já criticou. De minha mãe, chegar ao ponto da minha mãe ir na escola, conversar com eles, para eles não criticar, porque era a religião da nossa família. Que cada um tinha sua religião e que eles não deveriam intrometer em nada que era meu. Essa minha religião, eu não troco ela por nenhuma. Eu não viro evangélico, não viro católico, não viro mesmo, não. Porque eu cresci dentro do terreiro, vou morrer dentro do terreiro. Não, então, eu sempre procurei, inclusive, tentar trazer isso lá dentro da escola para ver se as pessoas, né, se informavam melhor, assim, até para me ajudar nesse processo que estava difícil, assim. Mas perguntava para os professores de história se a gente ia chegar a estudar a África em algum momento, né? Mas não, nunca chegamos a estudar nada que chegasse perto da cultura iorubá, nem do candomblé. Só minhas amigas mesmo que conversavam comigo no dia a dia, assim, que até moravam perto da minha casa, que era minha vizinha, que sabia. Mas mesmo assim, ela só soube porque minha mãe colocou no som um xirê e ela foi muito curiosa e perguntou: o que é isso que sua mãe está escutando? Aí eu virei e falei: é macumba, nós é tudo macumbeiro, nós é tudo candomblé, e se você quiser ficar com raiva de mim, você pode ficar com raiva de mim, que é a minha religião. A única pessoa que sabia, minhas primas também que estudavam comigo, mas eu também, como que eu tinha medo dos outros me discriminar, eu ameaçava elas para elas não contar. Mas mesmo, nem meus professores, uma vez uma professora me fez uma pergunta: por que você está com a cabeça raspada no meio? Eu lembro como se fosse hoje, eu sentada na primeira cadeira, eu fui e falei, eu tive que mentir, eu não ia falar com ela que eu era macumbeira.
Falei, professora, eu dormi com chiclete na boca, agarrou no meu cabelo, e minha mãe cortou. Ela, mas teve que rapar? Eu falei, embolou muito, minha mãe foi rapar meu cocorô aqui, ó. Aí todo mundo na sala riu, eu fiquei meio sem graça, né, com vergonha, fui, amarrei o cabelo e fiquei de boa dentro da sala. Então, meu tio veio me falar que você perguntou se queria como que queria que colocasse morena, mulata. Eu prefiro colocar negra, porque eu sou negra. A minha raça é negra. Não tem essa de morena, mulata. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de que me conheçam pelo que eu sou, e eu sou negra. Tem muita gente que fala alguma coisa ou outra, pretinha do cabelo duro, que não sei o que tem, faz alguns comentários desagradáveis, mas dentre essas tantas pessoas, tem sempre a maioria que fala, é uma morena bonita, tem um sorriso bonito, adoro sua cor de pele, queria ter nascido negro, que não sei o que tem, e assim, eu adoro quando as pessoas falam isso. Ser negra no espaço do candomblé é uma coisa assim, é um poder, que não sei como mas é um poder que eu tenho sobre a minha pessoa, um poder que eu talvez não tenha lá fora, mas que aqui dentro eu tenho. E no candomblé as pessoas, normalmente, eles falam que como o candomblé é de uma cultura africana, é uma coisa assim, muito bacana. Eu adoro isso. O candomblé me ensinou muita coisa. Eu aprendi a rezar, a louvar os orixás, a dar um banho de água no Zeaú, a cuidar do Zeaú, a rezar para eles poderem alimentar, vamos supor, um almoço, uma janta. Eles rezam para comer, eles rezam para agradecer. Eu aprendi isso tudo, de tudo mais um pouco. O candomblé não trouxe nada de ruim para mim, não. Ele me ajudou a viver melhor. Porque eu, dentro do candomblé, eu passei a entender mais as coisas. Eu entendia. A gente toca, aí faz tim-que-tu. A pessoa está seguindo o santo, pegando o santo para dançar a roda, quando eles for descer, pega a pessoa nova, segura a deixa, aí ela toca, aí ela pede para tocar a deixa e dança. Tira tudo. Quando você pega o corpo, passa a mão aqui, passa a mão aqui, passa a mão aqui. Aí tira tudo do corpo. Tipo as bactérias. Ele é uma criança. São adultos. Por enquanto, os erês viram adulto e adulto viram erê. E se o humano tá passando mal? Se a pessoa tá passando mal, ela pode virar erês e pode melhorar. Os erês jogam bola, jogam queimada. Joga vôlei. E também brincam, tipo comem. Eles comem muito, tipo comem biscoito, doce, chocolate. E chocolate. Mas também refri. Candomblé não é um bicho de 7 cabeças. A gente não vai pro candomblé, não é só pra fazer macumba pros outros. A gente vai lá pra louvar os orixás, entende? E eu vou mesmo. Se tiver que falar, eu falo. Fala com eles, é assim, assim, assado. Não precisa de ter medo, que do candomblé a gente não faz mal pra ninguém. Se precisar, faz. Mas é só bem.